Sejam bem-vindos ao ICEBcast, né? Eu sou Hugo Pimenta, sou apenas o mediador, né, entre o pastor Tiago e o João Paulo, né? Não é um debate, mas eles são os teólogos que vão responder as nossas perguntas a respeito da segurança e da salvação. O pastor Tiago, ele é reitor do CTCEB, membro e pastor auxiliar da ICE Jundiaí, e o João Paulo é o pastor, né, da segunda Igreja Cristã Evangélica de Anápolis. Bom, a primeira pergunta eu acho que é bem óbvia, né? Vamos lá. Salvação. O que é a salvação? E outra, salvo do quê? Certo. O que é a salvação? Eu acho que a palavra já afirma o que é de fato, é ser salvo de algo, né? Mas para responder uma coisa, nós precisamos a primeira pergunta, nós precisamos da segunda. Salvo do quê, né? Salvo da condenação, salvo da condenação que entrou no mundo por um homem só, por meio de um homem só, como está escrito em Romanos capítulo 6, né? Essa salvação também entra no mundo por meio de um só homem, né? Assim como a condenação entra no mundo por meio de um só homem, que foi Adão, a salvação entra no mundo por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Então a salvação é Cristo se fazendo propício para aplacar a ira de Deus e se sacrificando por nós, fazendo expiação dos nossos pecados e nos livrando da condenação eterna, dada inclusive pelo próprio Deus. Bom, boa tarde Hugo, e prazer estar aqui com vocês, mais um podcast aí, e é uma honra poder conversar sobre esse assunto que é tão importante para o coração de todo mundo que está ouvindo a gente. Verdade. O mundo está quebrado, o mundo é um mundo, qualquer pessoa no planeta Terra, dos bilhões de habitantes que vivem aqui, que olhar para o nosso mundo, em qualquer área, social, política, econômica, financeira, cultural, vai perceber que tem algo errado. O mundo está quebrado, o mundo parece que tem um defeito. Isso não é só uma percepção que a gente tem olhando para fora, olhando para as circunstâncias do nosso mundo. A gente está vivendo guerra, a gente está vivendo violência, injustiças. Então há um mal alastrado pelo mundo. A gente tem séries de TV e filmes que retratam isso, Walking Dead, né? Vivendo no meio da morte. E isso vem de gente que nem é cristã muitas vezes, essa leitura, que o mundo está com algo muito errado, tem algo de muito errado com o mundo. Essa leitura não é só olhando para fora, mas olhando para dentro. Quando a gente está em silêncio e a gente consegue ouvir o nosso coração, a nossa alma, a gente sabe que aqui dentro também, todo ser humano tem um anseio, todo ser humano tem um sentimento, uma sede que não é saciada por nenhuma realização dessa vida. Eu posso ser muito bem casado, posso ter filhos e amá-los, ter um bom emprego, um bom salário, dinheiro, fama e poder, e mesmo assim está sendo tomado por um anseio que os teólogos chamam de desiderius eternitatis, que é um desejo por algo que transcende essa realidade, que o que está aqui não nos completa. Platão, como um filósofo não cristão, traduziu isso como um anseio da alma pelo mundo perfeito. Ele chamava de eros, o amor da alma pelo mundo perfeito. Então, o que a Bíblia fala sobre salvação vem de encontro ao que todo ser humano sente. Não é um assunto novo. É um sentimento de que nós precisamos de redenção. A gente precisa de resolução para a nossa vida. Qual é o propósito da gente estar aqui? Por que o mundo está quebrado desse jeito? Por que o mal existe? Vai ser sempre assim? Qual é o sentido da vida? Então, quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando sobre uma ressignificação da nossa existência, não só sobre o futuro, céu e inferno, mas sobre uma ressignificação da nossa existência. E a Bíblia é muito clara nesses temas. Ela diz: o mundo foi criado por Deus e era bom, tudo era bom, como o pastor João Paulo enfatizou. Através do pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. O pecado foi o porteiro da morte no mundo. Adão, que vivia no templo de Deus, que era o jardim, foi expulso desse jardim, perdeu essa convivência, essa comunhão plena com Deus, e teve que lidar desde então, de Adão até nós, todas as gerações, com o pecado. Nós somos pecadores porque pecamos, e nós pecamos porque somos pecadores. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 10,9 diz que não há justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus.
Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 8,1 diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, salvação da condenação, não só no futuro, diante do juízo de Deus, mas condenação de uma vida sem propósito aqui. Tem que ser salvo disso. Então, por isso que o ser humano é religioso. Todos eles são. Porque eles buscam essa resposta. Né? E Jesus é a única resposta para isso. No caso, a salvação então não se limita ao céu e inferno, né? Seria mais uma consequência da salvação. Exatamente. Não é só uma perspectiva de algo futuro. Não é uma mochila. Você ganha e guarda e um dia vai usar. E acho que até essa percepção do que é salvação vai ajudar a gente a entender outras questões que vão surgir em relação à perseverança, à segurança, porque a salvação não é um ticket de entrada num lugar superior. A salvação é uma mudança de identidade, de natureza, de existência. Né? Quando nós falamos em condenação, nós não falamos só de céu e inferno. Eu falei só sobre condenação. O pastor Tiago falou muito bem, porque a ideia da condenação é tudo que veio com ela, né? A corrupção do gênero humano e de toda a criação que se corrompeu, junto com o pecado, e sobreveio a condenação. Inclusive a Escritura diz que a criação, né, tem uma expectativa, né, pela revelação dos filhos de Deus. Quer dizer que o mundo está quebrado pelo pecado. A salvação, ela trata de uma restauração. Ela restaura agora aquele que é salvo e aquilo que o rodeia, quando a gente trata de questões de redenção cultural, por exemplo, e de outras coisas que rodeiam o crente. Mas quando nós vamos olhar, por exemplo, para Apocalipse, que para mim, pelo menos, aí já nem quero ficar entrando nesse mérito, mas para mim é um livro para hoje, não é um livro para amanhã, mas nós vamos ver ali em Apocalipse não só a redenção do gênero humano, mas a redenção e a regeneração e a transformação de todas as coisas, junto com a salvação que é entregue às criaturas que Deus escolheu salvar aos seus. Muito interessante. Vamos para uma próxima pergunta. Antes dessa aqui, tem uma pergunta que eu acho que vocês já um pouco que responderam, mas para a gente deixar claro, quem que precisa ser salvo? Então, eu preciso ser salvo? Vocês precisam ser salvos? Quem que é essa pessoa que precisa ser salvo? Todos, né? Acho que o pastor Tiago já citou Romanos aí, à vontade, para a gente entender que todos precisam ser salvos. Eu acho que nós temos um problema, talvez um problema cultural. Eu não sei se isso invade a igreja no mundo. O pastor Tiago conhece igrejas fora do Brasil melhor do que eu, talvez ele possa falar. Mas aqui no Brasil é um problema comum. Nós, na América Latina, talvez de um modo geral, nós focarmos a salvação nos pobres, nos necessitados e naqueles que passam por algum tipo de sofrimento. Talvez todos nós aqui presentes nessa sala já escutamos a seguinte palavra, né? A seguinte fala: olha, aquela pessoa precisa muito de Jesus. E a pergunta é, quem não precisa? Né? Então, quem precisa ser salvo? Todos. Mas nós temos a tendência, talvez já até cultural, de entendermos que aqueles que são ricos, bem-sucedidos profissionalmente, talvez, né, aparentemente, como o pastor Tiago falou, tem uma família bonita, uma vida estruturada, aparentemente falando, né, olhando ali, uma vida estruturada, a gente tem a tendência de entender que essas pessoas precisam menos de Cristo. Só que a Bíblia não faz essa exclusão. Todos precisam ser salvos, todos precisam de Cristo. Dentro desse ponto tão importante que o pastor João enfatizou, isso é tão sério, a doutrina da depravação total, a compreensão dos efeitos que a gente chama em teologia de efeitos noéticos do pecado. Não é porque Noé pecou, que nous é a palavra grega para mente. Então, os efeitos noéticos do pecado é que o pecado afeta a mente humana. Vamos pensar no exemplo da pessoa que para nós seria a mais inocente possível. Se eu perguntasse para você, Hugo, me fala aí
algum ser humano que você diria, esse aqui deve ser completamente inocente, não precisa de salvação? Quem você poderia citar? O quê? O mais fácil seria um recém-nascido, né? A Você Angelina, por exemplo. Você acabou de ter uma princesa. Minha filha, Então, Angelina, ela vai não fazer precisa, 2 meses. Ela vai fazer 2 meses, ela não precisa de salvação. Ué. Por isso a importância de entender o efeito do pecado de Adão na nossa gênesis, no nosso gene. Nós já nascemos assim. O salmista diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci debaixo desse defeito congênito. Muita gente usa esse texto para falar sobre pureza sexual, né? E não tem nada a ver. Davi está falando do pecado da humanidade, o pecado de Adão que nos persegue até hoje. Exatamente. Então, a sua bebê de menos de 2 meses, uma pessoa que nasceu com microcefalia e vegetou por 10 anos aqui no mundo, por exemplo, qualquer ser humano é pecador, tem o efeito no seu gene do pecado. É o que a Bíblia ensina. Depravação total. Não tem ninguém de fora disso, independente de classe social, de cultura. Isso é muito sério. Isso nos leva a refletir sobre aquela tribo bem longe de qualquer contato com a civilização ocidental, uma ilha, e que não pode ser imputada a ela nenhum pecado, porque ela não tinha condições de conhecer a Bíblia dos judeus, a Bíblia dos hebreus, a Bíblia ocidental. Paulo vai dizer em Romanos, quando ele escreve aquela igreja, o que de Deus pode ser conhecido é manifesto entre eles por meio das coisas que foram criadas, por isso eles são indesculpáveis. E então Paulo enfatiza isso, que o salmista no Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Não tem ninguém indesculpável diante de Deus, não tem ninguém inocente. Seria um outro debate e uma outra conversa teológica se então as crianças vão para o céu, em que chance, já que elas não têm condições de rogarem por Cristo. Mas o que eu posso dizer, eu acho que isso já é suficiente para esse momento, é qualquer pessoa que pisar no céu, assim, que for transformada em um filho de Deus, o é através de Cristo. Não existe outro caminho, né? Então, a salvação é uma necessidade urgente para a essência da humanidade. A humanidade precisa de Jesus. Uma observação interessante, né? O pastor Tiago falou, qualquer pessoa que pisar, né, no céu e que vai habitar, né, a nova terra, né, a criação ressignificada, como nós falamos, um mundo ressignificado, recriado, restaurado, e isso abrange passado, presente e futuro, porque nós tendemos a achar que salvação em Cristo é a partir da sua vinda a esse mundo, né? No tempo, na história. E não existe a possibilidade de qualquer pessoa antes de Cristo, no tempo e na história, ter sido salva também sem ser por Ele. Todo aquele que foi salvo, todo aquele que foi alcançado no Antigo Testamento foi alcançado por graça, misericórdia, e isso tem a ver com aquilo que Cristo fez na eternidade e não só na história como nós conhecemos, no nosso tempo, no nosso mundo. Entendi. Tem a ver com a salvação que Cristo dá, tem efeito eterno. Isso aí já tem até a ver com as próximas perguntas, porque elas são assim, ó, a salvação é a iniciativa do homem ou de Deus? Né? E aí já é uma pergunta até relacionada, o que uma pessoa precisa fazer para ser salva, né? Então, se tem alguma parte do homem, se é só Deus, né? Porque se já foi para o Velho Testamento e tal. Então, como que se dá essa salvação? É Deus salvando a gente, e o que a gente precisa fazer para aproveitar? Como é que funciona? Muito bem, assim, existem 2 palavras que são usadas em teologia para se referir a essa concepção do trabalho da salvação, da obra da salvação. Sinergismo e monergismo, né? Sinergismo é a ideia de que a obra de salvação é uma soma do trabalho de Deus e do trabalho do homem, por isso ela é sinérgica. Deus faz uma parte e o homem faz outra para ser salvo. E a concepção monergista não, que a regeneração, que se tornar uma nova criatura, é um trabalho completamente feito por Deus. O homem entra nesse trabalho como resposta, como salvo, como
buscando a santificação, no trabalho de desenvolver os frutos do salvo. E mesmo nesse trabalho de desenvolvimento dos frutos da salvação, ele continua dependendo completamente do Espírito Santo. Agora, existem duas verdades na Bíblia que elas não precisam ser conflitadas, nem precisam entrar em guerra, elas só precisam ser cridas: a soberania de Deus na salvação e a responsabilidade humana. Você pode ler todo o texto das Escrituras e ver que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo diz em Efésios capítulo 1. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos predestinou para Ele. Então, a nossa salvação é uma ação de Deus. Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Né? E ele vai dizer, inclusive na oração sacerdotal: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque aqueles que o Senhor me deu, ninguém vai arrebatar da minha mão. Então, é um trabalho de Deus a salvação, mas em toda a Bíblia a gente vê Deus cobrando a responsabilidade humana. E os efeitos dessa responsabilidade são muito importantes para a gente entender nosso papel. Eu separo nos seguintes movimentos. Os nossos movimentos são cobrados por Deus, as nossas decisões são cobradas por Deus, elas têm causa e consequência. Só que os efeitos das nossas decisões e ações não se equiparam aos efeitos dos movimentos de Deus, que são maiores. Então, imaginemos um exemplo como se nós fôssemos uma célula e Deus fosse aquele que comanda o corpo inteiro. Uma célula tem os micromovimentos, microscópios. A gente só consegue ver o movimento de um núcleo num microscópio. Então, aquele núcleo pode dizer: eu estou querendo mexer para cá, eu vou mexer para lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E pode ter consequências ali, territoriais, pontuais, dos movimentos dessa célula. Mas esses movimentos microscópicos das células jamais se compararão em termos de efeito e de condição e de destino para aquele corpo do que os movimentos da cabeça, daquele que comanda o corpo. Então eu posso ter uma célula se mexendo para a esquerda no seu núcleo, mas a cabeça está levando o corpo para a direção da direita, o corpo inteiro está indo para lá. Então há a responsabilidade do movimento aqui e há a responsabilidade do movimento lá. A diferença são os efeitos. A vontade de Deus, ele diz isso, Paulo diz isso: segundo o beneplácito da sua vontade, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando Paulo fala da salvação, em Efésios capítulo 1, ele fala sobre isso. Ou seja, ele vai atribuir a nós responsabilidades para aquilo que a gente faz e decide, mas isso não vai destituir e vai depor os efeitos da sua vontade, que são muito maiores. Quando a gente fala de livre-arbítrio e de salvação, o ponto não é se a gente tem ou não tem livre-arbítrio. O ponto é: qual é o efeito do meu livre-arbítrio? É do tamanho do efeito do arbítrio de Deus? Entendi. O ponto, para mim, mais importante é esse. Quando a gente pensa em iniciativa da salvação também, é importante, acho que é uma teologia bíblica saudável, né? Nós irmos de Gênesis a Apocalipse e tentarmos ver se qualquer ser humano que seja nas Escrituras teve iniciativa para a sua própria salvação, né? Aqueles que tentaram ter algum mérito diante de Deus fracassaram, né? Fracassaram horrivelmente. E quando nós pensamos, vamos voltar em Gênesis, vamos pensar em Gênesis mais uma vez. Gênesis, quando Adão é expulso, né? Quando Adão é expulso do jardim, Eva, a ação de Deus não é deixá-los sós, não é deixá-los por conta própria. Deus lhes dá a vestimenta, Deus lhes dá ali todo o aparato que eles precisam para continuar, né, sobrevivendo. E é interessante, quando nós vamos para a história de Caim e Abel, bem ali, eles já tinham uma ideia de sacrifício. A Escritura não fala quando e como isso foi ensinado, mas certamente não foi uma ideia que ocorreu e nasceu do próprio Adão ou dos seus filhos. Certamente Deus já havia instituído um sistema sacrificial para que eles fossem redimidos dos seus pecados, como acontecer depois vai ser instituído ali em Levítico,
quando Deus dá todo o sistema de sacrifícios, nós também tendemos a achar que a salvação era por méritos, porque era o tempo da lei, no Antigo e Novo Testamento é o tempo da graça. Próxima pergunta. Se um Deus que tem todo o direito de condenar o ser humano, ele é o Senhor de tudo e de todos, e ele deixou claro que a árvore não deveria ser tocada, o fruto não deveria ser tocado, não deveria ser comido. Ele tinha todo o direito e ainda assim proporciona meios para que os seres humanos continuem se aproximando dele. Isso é graça. Não há mérito nisso, isso é graça. Então, desde Gênesis, nós temos ali Deus agindo em favor do ser humano em graça, por graça. Não, a salvação é iniciativa sempre do próprio Deus. As promessas do Messias não foram porque alguém achou que deveria ser assim, foi porque o próprio Deus prometeu também em Gênesis, e depois passou por todos os profetas, e nós culmina ali no Novo Testamento com o nascimento de Cristo. A promessa do Messias, a vinda do Messias, a própria morte e ressurreição do Messias, né, de Jesus, é tudo iniciativa de Deus, tudo iniciativa do próprio Deus, segundo o conselho da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Não há mérito humano nisso, a salvação é por graça, somente por graça, e é uma iniciativa de Deus. O homem não consegue chegar a Deus por si só. Foi necessário que Deus viesse ao homem e resgatasse o homem. Aí o pastor Tiago falou de sinergismo e monergismo, e essa ideia, né? Deus vem até aqui, mas eu tenho que vir até aqui. O monergismo entende que Deus vem aqui e te resgata aqui, porque você não está assim, você está assim, você está morto. Deus que te pega, te levanta, te salva, te ressuscita, né? Citando Efésios capítulo 2, ele vai deixar bem claro, Paulo vai deixar claro que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não sente, morto não vê, morto não reage. Morto não reage. Nós não tínhamos capacidade de reagirmos a Deus de nenhuma maneira, ou de amá-lo, ou de querê-lo, sem que Ele mesmo despertasse isso em nós. Resumindo então, se Deus quiser te salvar, Ele vai te salvar. Sim, parece algo estranho de se pensar, porque nós tendemos também a acreditar que nós somos senhores de nós mesmos, né? Quando nós, na verdade, nascemos escravos. Nós nascemos escravos do pecado. A questão é que quando somos salvos, passamos a ser escravos de Cristo, servos de Cristo. O que é a verdadeira liberdade, na verdade? Todos nós somos escravos das nossas próprias vontades até que Cristo nos liberte delas. E nós, quando nós pensamos que nós podemos resistir a Deus, nós estamos dizendo que nós podemos ir contra a vontade do Todo-Poderoso. Nós afirmamos com a boca que Ele é o Todo-Poderoso e depois agimos como se Ele não fosse. Ele não pode ser resistido. Daí vem a doutrina da graça irresistível. Nós estamos cegos, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando Deus nos regenera, quando Deus nos desperta, nós não podemos deixar de ir até ao nosso Criador. Nosso coração, a nossa vida foi criada para Ele. Nós fomos criados para Ele, para a glória dEle. O ser humano foi criado para isso. E tendo seus olhos abertos novamente, a resposta clara e imediata é irmos até Ele novamente, buscarmos. Porque o pastor Tiago já falou, nós somos adoradores, né? Nós somos religiosos, melhor dizendo. E todo ser humano adora alguma coisa. Então, aí talvez vocês perguntem, o ateu, ele tem os seus deuses. Talvez ele mesmo, a ciência, mas todo ser humano tem o seu Deus. Nós precisamos descobrir se esse Deus é Cristo ou não, mas todo ser humano tem o seu Deus. E a ideia de nós podermos resistir a Deus, ela foge um pouco do âmbito bíblico, teológico, de que Deus ele não pode ser vencido e que Deus nos criou para si. Como um ser humano é regenerado, tem seus olhos abertos e ainda assim opta por não estar com o seu Criador. Isso não é possível. Entendi. Muito interessante. O foco agora que vocês falaram foi mais sobre a iniciativa, né, de Deus na salvação do homem.
Mas eu estou imaginando aqui, as pessoas ouvindo o podcast, né? Ou às vezes um corte, seja ali às vezes numa viagem, ouvindo podcast, em casa, passando roupa, ou deu a doida, vou testar esse trem aqui. Ele está ouvindo o podcast. E aí ele quer saber. Chegou até aqui e falou, mas no final das contas, o que é que eu preciso fazer para ser salvo, né? Então não sei se seria aquele DPDC, Deus, pecado, Cristo, decisão, né? Ou porque tem a decisão lá no final, né? O que alguém ouvindo aqui o podcast, ele não é salvo, ele ouviu, ele falou que não, eu quero ser salvo. Entendeu? Nicodemos perguntou para Jesus. Provavelmente ele já foi regenerado, né? Se ele fizer essa pergunta. Eu imagino que Nicodemos perguntando para Cristo, o que eu preciso fazer para ser salvo ali, né? E aí você explicando agora para a gente entender de fato aqui, bem sucinto, o que é a salvação, né? Para aquela pessoa. Por exemplo, eu quero ser salvo, e agora? Sim, porque você fez uma pergunta e uma afirmação, né? A pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo, Isso. pode ser uma mera curiosidade. Agora a afirmação, eu quero ser salvo, ela já entra no espectro de alguém que pode ter sido regenerado já pelo Espírito Santo. Mas eu vou deixar o pastor Tiago responder. Uhum. Tá, o anseio por um conserto é intrínseco a todo ser humano. Uhum. Então, é por isso que qualquer cultura que a gente visitar vai ter um panteão de deuses, vão ter deuses ali fabricados pelo homem, mas eles vão existir. Então o mundo é um mundo religioso, é um mundo que procura se religar com Deus, ele deseja ser salvo, ele quer ser salvo. Agora ele não entende do que ele tem que ser salvo, e ele não entende por que ele tem que ser salvo, e ele não entende quem o salva, né? O desejo de salvação é uma responsabilidade que Deus cobra. Se você pega o papel desde Noé, foi pregador de justiça, segundo o apóstolo Pedro, segundo a Gênesis ali, a partir do capítulo 7, 8 até o 11, dá-se a ideia de que Noé pode ter pregado por mais de 100 anos, enquanto construía a arca. Ele pregou arrependimento, ele pregou a oportunidade daquele povo entrar na arca também e não morrer pelo dilúvio. E é muito interessante porque ele foi um homem considerado justo por Deus e só levou a família dele. Talvez porque era família, senão não tinha nem entrado também, né? Foi na onda, né? E você tem contrastando a esse ministério de pregação de Noé, Jonas, que ao contrário de Noé foi considerado um homem rebelde, desobediente, fujão, e ele pregou por 3 dias só, não foram 120 anos, 3 dias em Nínive, e os 120 mil, mais de 120 mil ninivitas se converteram. Ele ficou até chateado, eu sabia, Deus, que o senhor ia fazer isso. O senhor então, é bom, ele não o senhor foi bom nem antes, né? nem depois da pregação. Ele não foi um evangelista bom nem antes, nem depois. Então, aqui deixa muito claro como Deus tem que trabalhar. Mas como é isso? Deus interfere de forma misericordiosa no nosso destino. Paulo diz que o curso natural de todos os seres humanos, por causa do pecado, é serem filhos da ira de Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, qual que é o curso natural de todo ser humano? A perdição, por causa do seu pecado, o pecado dos seus pais, os seus filhos, do seu mundo, do sistema, do diabo que se aproveita e reina nesse mundo de pecado. Esse é o curso natural. Então, a salvação de Deus é um ato de misericórdia, em que Ele, por graça e misericórdia, não permite que todos se percam. Então, Deus, Ele tem uma ação de misericórdia de não deixar que toda a sua criação se perca. Noé foi considerado um homem justo, mas não era um homem que tinha pecados. Ele comete um grande pecado logo depois do dilúvio, ele se embriaga, ele fica ali exposto. Ele demonstra que ele também é de carne e osso e também está debaixo do efeito do pecado. Não tem ninguém que escapa, não há justo. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pastor João citou a metáfora bíblica dos mortos, Ezequiel 37. O vale de ossos secos, que é uma visão que Deus dá para aquele profeta, mostrando que nesse vale de ossos secos era a palavra de Deus que ia fazer com que esses ossos voltassem a ter carne e começassem a juntar uns aos outros e formar um organismo vivo. Então, ninguém morto consegue ter uma atitude de alguém que está vivo. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, quer ser salvo? Tem que nascer de novo. Tem que haver regeneração. Isso vem de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o que alguém precisa fazer? Se arrepender, é o que a Bíblia fala, dos seus pecados. Romanos 10, 9
e 10 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João 12, o evangelista diz: mas a todos quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo diz para aquele carcereiro lá em Filipos: crê no Senhor Jesus, será salvo, né? E a tua casa também, se ela crê. Só que essa fé em Jesus, Lutero, ele explicou isso muito bem, não é acreditar que Jesus existe, e nem é só acreditar que Jesus é o Messias, é confiar a sua vida a Ele. Então, Lutero dizia que a fé que salva não é você acreditar que Jesus é o barco para te salvar na tempestade, é você entrar dentro do barco, é você confiar em Jesus, a sua vida a Jesus. Então, o que eu devo fazer para ser salvo? Confiar a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa é a decisão, né? Deus é o objeto da fé, né? A gente tem uma confusão imensa sobre fé, não é o assunto do podcast, mas talvez seja interessante a gente pensar sobre isso um pouquinho. Deus é o objeto da fé. A gente entrou numa onda de que se eu tiver fé vai acontecer. Isso é lei da atração, confissão positiva. Falar para o universo. Ou fé na fé, né? Por exemplo, eu creio no poder da fé. Então você tem fé na própria fé, não em Deus, que é o objeto da fé. Em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. A ideia vai de encontro com essa que o pastor Tiago está dizendo, não é um mero crer. Você tem que olhar todo o contexto de Hebreus, capítulo 11, lá já começa. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. E ele começa a falar dos heróis da fé, começa por Abraão, e ele não fala que Abraão simplesmente acreditava em Deus. Ele fala que Abraão esperava em Deus, tanto que ele andou por terras que eram suas, como se fosse estrangeiro, esperando a promessa. Mas o autor aos Hebreus diz que Abraão, ele aguardava a promessa do lar eterno, e não simplesmente a promessa da terra, não simplesmente a promessa terrena. E depois ele entra mais a fundo e começa a citar outros heróis da fé ali, da galeria da fé. Mas o objeto da fé é o próprio Deus. O que eu preciso ser salvo? Para ser salvo, arrependa-se, né? E confie no Senhor. Lembrei do discurso de Pedro em Atos, né? Charles Finney e o movimento da mídia na igreja, ali por volta dos anos 60, um pouco antes talvez, essa explosão do movimento carismático que começou nos Estados Unidos, trouxe essa mídia para a igreja e esses apelos, né, que começaram ali com Charles Finney, a ideia de convencer o ser humano e fazer todo um espetáculo em volta de vem aqui na frente, aceitar Jesus e crer. Mas quando nós olhamos para o discurso de Pedro, onde 3.000 se convertem, Pedro fala de Cristo, da salvação, da ressurreição, do sacrifício de Cristo, da ressurreição. E no final ele diz: arrependam-se. Esse é o apelo bíblico. Arrependam-se. Creiam em Cristo, confiem em Cristo. Esse é o apelo bíblico. O que passa disso é invenção humana. O apelo bíblico é para que o homem se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Cristo e confie em Cristo, como o pastor Tiago bem enfatizou. Então, o que eu preciso ser salvo? Preciso me arrepender. Lembrando de tudo, né? A gente já falou aqui, uma coisa não exclui a outra. Só para deixar claro, lembrando que essa regeneração é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:14. Jesus vai deixar isso muito claro. Então, essa ideia do arrependimento também não vem de nós mesmos. Sei. Você tem fé porque ele colocou a fé lá, né? Porque o Espírito Santo gera fé em você. Ele que te convence. Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, e não é de obras para que ninguém se glorie. Né? Pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Então, é impossível ler o Antigo e o Novo Testamento e atribuir ao homem o papel
do primeiro passo. Uhum. O homem sempre responde, quem responde é o homem. A palavra, o convite, o chamado, o contato, a escada, é Deus que traz, né? Poucos anos depois, de 1517, quando Lutero fixou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele participou do catecismo de Heidelberg, ele participou de alguns outros encontros. Poucos anos depois já houveram discussões e ele trabalha o que ele chama da necessidade da teologia da cruz e não da teologia da glória. A teologia da glória é a escada da Torre de Babel, em que o homem está tentando alcançar a Deus, que fracassa e é amaldiçoada por Deus. Ele fala da escada de Jacó, Betel, onde Deus desce até o homem e estende a mão para o homem. Então ele trabalha esse cuidado para a gente não retirar de Deus a glória que é somente dele, que é toda dele. Quando Paulo em Efésios capítulo 1 fala sobre a obra da redenção, ele fala do papel de Deus Pai, o papel de Deus Filho e o papel do Espírito Santo. E no final de cada um desses papéis ele fala para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória da sua graça. Então Deus não divide a glória da salvação com ninguém. E é por isso que a teologia coaching ela é tão terrível. Porque ela enfatiza que há algo de bom nos seres humanos e que eles devem descobrir em si mesmos o seu potencial e desenvolver o seu potencial, e para que talvez os seus méritos te aproximem de Deus, né? Sem falar de absurdo de outros ditos pastores e teólogos, né? que enfatizam que Deus até te deve alguma coisa, ou que o ser humano é igual a Deus. Isso aí já passa até mesmo desse escopo coaching, né? Mas a ideia mesmo de que você tem esse potencial para se aproximar de Deus foi combatido em Colossenses, né? Em Colossenses nós temos ali uma ideia, talvez um embrião do que vai vir a ser o gnosticismo, né? E Paulo, em Colossenses capítulo 2, ele faz toda uma apologética, uma defesa para dizer que o homem não pode alcançar Cristo por si mesmo, né? Os falsos mestres de Colossos estavam pregando uma heresia que misturava judaísmo e outras questões para dizer que o homem tinha que se abster de comida, de bebida, de relacionamento sexual, de outras coisas, para que eles pudessem se aproximar do eterno. E Paulo faz toda uma defesa, porque não há nada que o homem faça, ou nada que o homem tenha que o aproxime de Deus, ou que o faça merecedor de Deus, né? O pastor Tiago falou Efésios 2, 8, 9, ele foi até o 10, né? As boas obras que o salvo pratica, foi o próprio Deus que preparou de antemão para que o salvo andasse nelas. Não é invenção do salvo, aquilo que Deus quer. É o próprio Deus que institui aquilo que Ele quer para que o salvo ande. Então, nem no artifício da criatividade, o ser humano... olha, Deus não está olhando lá de cima e pensando, nossa, olha, o Hugo, como ele é criativo, como que ele pensou nisso? Não, Deus preparou as boas obras, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que sentimos, o querer, o realizar, tudo aquilo que ganhamos em Cristo, praticamos em Cristo, vivemos em Cristo, né? Lá em Efésios também, salvo engano, em Colossenses capítulo 3, salvo engano, Paulo começa o capítulo dizendo o seguinte: assim como vocês receberam a Cristo, assim também andai nele. E é em Jesus que nós andamos. Se nós deixarmos de andar em Jesus, aí talvez nós poderíamos falar de mérito, mas não há mérito em nós, nenhum. Joel, eu estou me lembrando aqui, o dia que eu me converti, que eu acredito que foi que eu me converti, a professora Silvia Bacon, um abraço, acho que ela vai ver a gente, ela me contou a história do livro Sem Palavras. Eu tinha 5 anos, então ela falou da cor preta, né, que a gente escolheu o pecado, depois falou acho que era a cor vermelha, né, que Cristo veio e morreu pra gente poder ser salvo, e a cor amarela, que depois que a gente recebe a Cristo, né, não, e depois tem a verde, que é a esperança de que a gente vai, porque eles mudam às vezes as coisas, na minha época acho que era amarelo, vinha antes do verde, né? Então foi assim que eu entendi. Então eu estou imaginando alguém ouvindo o podcast aqui,
Às vezes uma pessoa pequena, ele tem 5 anos de idade, ele está ouvindo, e ele fala, nossa, eu vi o pastor Tiago falando que eu sou salvo por Cristo desse jeito. O que ele precisa entender para ele ser salvo? Ok. 4 palavras. Deus, pecado, Cristo e decisão. Essas 4 palavras são um resuminho da nossa história de vida, da nossa existência. Deus criou todas as coisas. O mundo não veio do nada. Deus que criou tudo que existe. Está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a descrição em detalhes da nossa criação, do início do mundo. E porque Deus criou todas as coisas, Ele merece o reconhecimento disso. Então, se um cantor canta uma música muito bonita que ele fez, se as pessoas forem aplaudir aquela música, vão ter que aplaudir o cantor, porque foi ele que fez. Então, Deus merece receber toda a honra e toda a glória. Em Apocalipse 4:11 diz, digno é o Senhor de receber toda a glória, honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas. Paulo, quando está lá em Atenas, ele diz em Atos 17, o Deus que criou o mundo e tudo o que neles há, é o Senhor dos céus e da terra, e a todos dá vida, respiração e as demais coisas, pois nele vivemos, movemos e existimos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus criou tudo que existe e que Ele merece receber o louvor disso. Aí, só que entra uma outra palavra, pode ser a cor escura, pode ser uma outra coisa, que é pecado, é Haualf. E em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, perderam essa comunhão com Deus. O pecado nos afasta de Deus. E aí, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, que não é só a morte física, mas é a gente viver longe de Deus. Então, o pecado nos afasta de desfrutar desse Deus que criou todas as coisas. Então, a gente devia viver em comunhão com Deus, como era já Adão vivia lá no jardim, como era lá no jardim do Éden, uma vida em comunhão com Deus, mas o pecado nos afasta de Deus. Terceira palavra, então a primeira é Deus, a segunda é pecado, a terceira é Cristo. Cristo é a única solução para resolver esse nosso problema com Deus. Não é a gente que resolve sozinho, não são os outros que vão resolver, não é dinheiro, não é inteligência, não é poder, nada desse mundo. Nem papai, nem mamãe, nem tio, ninguém pode resolver isso, só Jesus. Lá em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho até Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz isso. E Jesus diz também que em João 3,16 o autor diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é a resposta, por isso que ele veio, viveu uma vida sem pecado, diferente da nossa, e ele como Filho de Deus, mesmo não tendo pecado, se submeteu à morte. Ele foi morto lá em Jerusalém, no Calvário, foi pregado numa cruz, e quando ele morreu no nosso lugar. E aí, só que ele ressuscitou, ele venceu a morte, no terceiro dia ele ressuscitou. Então, ele é o caminho para a gente vencer a morte também e voltar a ter comunhão com Deus. Só que não adianta a gente saber que Deus criou todas as coisas, que o pecado nos afasta de Deus e que Jesus pode nos salvar. A gente precisa tomar uma decisão. A Bíblia nos chama a tomar uma decisão. Então, toda criança, todo adolescente, toda pessoa que está nos ouvindo agora, irmão, irmã, amigo, você não pode só ouvir. Não adianta só ouvir sobre Jesus, você precisa decidir, tomar uma decisão. Romanos 10:9 diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E João 12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como é que eu posso ser salvo? Entender que eu preciso de Jesus, porque Ele morreu na cruz, no meu lugar, pagou pelo meu pecado, que era o salário do meu pecado, a morte. Ele pagou o salário no meu lugar, Ele me substituiu. E assim como pelo pecado de Adão, eu fui condenado a ser pecador também, pela vida perfeita e o sacrifício perfeito de Jesus, eu também posso ser declarado justo. Então a Bíblia diz que mesmo eu ainda sendo ser humano e ainda inclinado a pecar por causa das fraquezas que eu ainda tenho, em Jesus eu sou declarado justo. Então, quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, eu não vou ser condenado ao inferno, porque Jesus substituiu a minha condenação, sofrendo os efeitos do meu pecado nele. Ele levou sobre si, diz Isaías, os meus pecados, as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, se você quer ser salvo, confie a sua vida a Jesus, confesse os seus pecados, reconheça que Ele é o seu único e suficiente Salvador.
E Ele vai entrar na sua vida, confia a sua vida a Ele, e Ele vai te transformar numa nova criatura. Você vai ter uma outra vida daqui para frente e vai ser salvo eternamente. Agora fechou, né? Mas aí a gente vai para o segundo ponto. A pessoa te ouviu aqui agora, tomou essa decisão. Aí a gente vai para a próxima pergunta. É possível ela ter tomado essa decisão e depois ela perder a salvação? Uma pergunta da Daniele, e muita gente mandou perguntas nesse mesmo sentido. Uma vez salvo, sempre salvo, né? Já quem tem Cristo pode depois ficar sem Cristo, né? E eu acho que foram umas 3 ou 4 perguntas, todas nesse segmento. Fiz essa decisão por Cristo, entendi que Ele morreu por mim, que ressuscitou, né? Decidi. E aí, sou salvo para sempre ou eu posso perder a minha salvação? Quem começou esse negócio não foi você. Alguém decidiu por Cristo. O pastor João vai falar também, ele já emenda e fala. Alguém decidiu por Cristo. Mas ele não começou essa obra. Ele está só respondendo a uma ação que o Espírito Santo de Deus já está agindo na vida dele. Para mim, o principal ponto, tem vários argumentos, Hugo. Essa é uma questão debatida na história da igreja. Lá, desde o começo da igreja, já surgiam inclinações a questionar essa salvação, a perca dela, né? Mas a gente vê o próprio João dizendo que aqueles que não andam na luz, que só vivem nas trevas, esses nunca conheceram a luz. A gente tem vários textos da Bíblia que deixam claro que essa é uma obra de Deus em nós. Para mim, o principal ponto é: a salvação é uma mudança de natureza. Não é um passe, um ticket que você guarda no bolso e continua sendo a mesma pessoa, e aí um dia você vai sacar aquele ticket para entrar no vagão do céu. A salvação é você ser transformado de um filho da morte, da ira de Deus, uma criatura, em filho de Deus. Então é uma mudança de essência. Você passa a ser uma outra pessoa, um novo homem, tudo se fez novo. Tem várias expressões superlativas na Bíblia em relação à salvação, que mostram que ela não é um ticket para você sacar no futuro. Ela não depende de cronologia. Se Jesus voltar e eu estiver em pecado naquele momento, não tiver pedido perdão, eu não vou ser salvo. Então o que me salva é o relógio, não é Jesus. Se eu tiver confessado a tempo, eu for salvo. Se eu não confessei a tempo, eu não sou. A salvação é uma obra perfeita de Jesus, porque Ele nos transforma. Aquele que é nascido de novo não terá vida eterna, tem a vida eterna. Então é uma mudança de natureza. Isso explica muito sobre santidade, isso explica muito sobre frutos da salvação, isso explica muito sobre não perder a salvação, porque perder a salvação, se você entende que ela é uma mudança de natureza, é você ter uma reversão de natureza. Você foi salvo, então você foi transformado num novo homem, uma nova natureza. Então eu perdi essa salvação, eu fui retransformado, eu regredi para uma natureza anterior, mudanças de natureza, sabe? Eu deixei de ser uma pessoa e me tornei outra, agora eu volto a ser aquela. Não, é uma mudança na essência. Não significa que não tenham pecados que não tenham que ser abandonados, que um processo de purificação vai acontecer na sua vida, mas significa que você é uma nova criatura. Você não será uma nova criatura. Então, não tem como olhar para a teologia bíblica e pensar na salvação como algo que você tem um ticket que no meio do caminho você perde ou não. É tão sério isso que a Bíblia fala de festa no céu no dia em que o pecador se arrepende, se referindo a essa declaração pública da salvação dele. Faz sentido. Você imagina os anjos mandando guardar os balões, os bolos, guarda tudo, porque aquela festa não valeu. Tá? Ontem teve uma festinha aí, porque o cara se tornou salvo, mas hoje ele pecou, não é mais salvo. Tem que ter um departamento só para ficar escrevendo e apagando. O cartório colocou o nome dele no livro da vida, agora apagou. Então, salvação é mudança de essência, de natureza. Eu sou, Paulo diz em Efésios 3, um novo homem, uma nova criatura, uma feitura de Deus, e aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Jesus diz: aqueles que Deus trouxe para mim, ninguém tira da minha mão. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz: nada pode me separar do amor de Deus, os que de antemão Ele conheceu, Ele escolheu, predestinou para Ele. Então, é uma mudança de essência. Não dá para se falar em perder aquilo que você não ganhou, mas você foi transformado numa nova pessoa. Se a salvação fosse um ticket que eu consigo, eu posso perder o ticket, mas não é isso. A salvação é mudança de essência, de natureza. Eu sou uma outra pessoa. O pastor Tiago estava falando de ticket, eu lembrei de Colossenses novamente, né?
Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, Paulo diz o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos será prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-os na cruz. Só até aqui, Paulo vai, lá embaixo, nesse capítulo, ele vai falar, olha, então, portanto, ninguém vos julga por causa de comida, de bebida, por causa daquela situação anterior que eu já pontuei, né, dos falsos mestres que estavam ali em Colossos. Mas o que Paulo está enfatizando aqui é que foi o próprio Cristo que te salvou. O próprio Cristo perdoou os seus pecados. O próprio Cristo, por meio da cruz, cancelou o seu escrito de dívida. O pastor Tiago usou a figura do ticket, né? Se Cristo cancelou o seu escrito de dívida, quem vai fazer ao contrário? Quem vai dizer que você tem uma dívida? É disso que Paulo está tratando. Se o próprio Jesus cancelou a sua dívida, quem pode dizer que você tem dívida? Talvez algumas pessoas argumentem, eu já ouvi essa pergunta uma vez, e essa resposta na escola dominical, né? Então nós podemos perder a salvação, inclusive numa aula tratando de Romanos 8. Alguém pode tirar a minha salvação? Alguma coisa pode tirar a minha salvação? O professor perguntou e a pessoa respondeu, não, só eu mesmo. Ele acha que ele pode. Não, também não pode, porque senão você não foi regenerado, como o pastor Tiago falou bem aqui. A obra da cruz não pode ser destruída na vida daqueles na qual ela teve efeito. Se ela teve efeito na sua vida, na minha vida, essa obra não pode ser destruída. Entendi. A obra de Cristo não pode ser confrontada. A obra de Cristo não pode ser estragada, por assim dizer, nem por você mesmo. Tá. Ele Entendi. cancelou o nosso escrito de dívida, ele perdoou os nossos pecados. Eu acho que o principal ponto nessa discussão, ela é importante, e hoje a gente tem, nas nossas denominações, igrejas, pessoas que têm essa compreensão, né? E isso historicamente existem vertentes que consideram essa possibilidade, usando até o texto de Hebreus 6, onde há uma referência aparente de que aquele que pode ter tido contato com o Espírito Santo e ter perdido a sua salvação por falta de perseverança. Mas o ponto aqui, talvez, Hugo, não seja discutir se a gente perde a salvação, mas se a gente é salvo ou não. Aí a gente pode entrar no mérito daqueles que andam em pecado, daquela pergunta, mas então se eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, e aquele fulano que diz que é crente, vai na igreja, mas vive prostituindo-se, vive... Rasgar Romanos, então, a questão capítulo não é, 6 da Bíblia. Então a questão não é se ele perdeu ou não a salvação, é se ele foi salvo ou não, se ele já foi transformado ou não transformado numa nova criatura. Joio ou trigo. Isso, esse é o ponto. Olha, eu citar assim, vários textos, porque isso é abundante na Bíblia, né? Em Deuteronômio 30, a linguagem que se usa é a circuncisão, já desde o Antigo Testamento, do coração. Então, é uma cirurgia que acontece aqui, uma circuncisão do coração. Então, não dá para pensar em nenhum aspecto que essa cirurgia acontece no coração, depois ela é desfeita. A salvação é uma cirurgia no coração do ser humano. Eu porei dentro de vocês o meu espírito, para que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Ezequiel diz isso e Jesus vai reforçar isso quando promete o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Paulo diz em Efésios que o Espírito Santo é esse selo, ou a marca, salvo. Está em nós, nosso espírito clama com o Espírito de Deus, Abba Pai. Ou seja, há uma percepção, uma convicção essencial da nossa salvação. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Toda a linguagem de Jesus, quando fala sobre isso, não é futura, é presente. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele diz, aqueles que não creem em mim, em João 10, vós que não credes em mim, vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Então, há muita referência bíblica Aqui, que lembrando reforça disso. de reforça Jeremias essa 31 perseverança. também, né? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Eu farei, é a iniciativa de Deus, mais uma vez. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso. Um pouco antes, alguns capítulos antes, Deus fala que vai colocar a sua lei no coração do seu povo para que eles o temam. Perceba que o temor não vem do ser humano por si mesmo. O temor vem do próprio Deus transformar o coração do ser humano para que o ser humano o tema. Não há temor de Deus no ser humano sem que o próprio Deus provoque isso. E Deus provocando isso, o ser humano irá temê-lo. A ideia é essa. Eu estou vendo a pergunta aqui em que se baseia a segurança da salvação. No mesmo sentido. Talvez a gente já tenha respondido essa pergunta, porque a segurança da salvação ela está no fato do próprio Deus ter feito o que fez. Em Isaías, capítulo 9, lá no finalzinho da profecia tão conhecida por nós, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Lá no final está escrito que Deus faz isso por causa do seu próprio zelo, por causa da sua própria glória. E se Deus faz isso por causa do seu próprio zelo, por causa da sua própria glória, nós podemos descansar. Porque se Ele fizesse isso por nós, nós estaremos numa terrível situação, porque nós oscilamos muito, nós pecamos, nós desanimamos, nós nos cansamos, nós nos rebelamos, mas Deus é uma constante para sempre, e a graça é sempre... eu costumo dizer isso no gabinete, quando eu percebo que uma pessoa ainda não entendeu que a salvação é por graça e que ela traz essa segurança. O ser humano é assim. Em dias bons, em dias ruins, ou ele é assim, ou é assim, a maior parte do tempo para baixo. Em dias muito ruins. Mas Deus é uma constante, sempre. Ele não muda, Ele é o Senhor. E nós podemos confiar nisso. Portanto, se Ele diz que é o nosso Deus, que Ele é o Senhor da igreja, que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo nos salvou, que aqueles que o Pai dá a Jesus, de maneira nenhuma Ele lança fora, que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas. Tem um texto maravilhoso em Hebreus que diz que Jesus vive para interceder por nós. Se o próprio Deus afirma essas coisas, nós podemos ter descanso, segurança, porque Deus não muda e Deus não é influenciado pelas circunstâncias, pelas coisas e nem pelos próprios seres humanos. Nele nós temos segurança de salvação eternamente. Se fosse em nós, não. Mas o fato de Deus não mentir, o fato de Deus, de Deus ser Deus, o Deus que a Escritura demonstra que Ele é, nos dá segurança, porque ela foi dada em Cristo e Cristo também não volta atrás. Cristo não é como se Deus olhasse para nós um belo dia e falasse: não, você que é salvo já passou do limite, cansei de você. Não é essa ideia. Aprontou muito. Porque nós costumamos a esquecer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não é a nossa imagem e semelhança. Tem uma diferença nisso. Tem uma diferença nisso. Porque se Deus fosse a nossa imagem, a nossa semelhança, como nós o tratamos muitas vezes, Ele seria muitas vezes esse menino pirracento que nós imaginamos que Ele é. Mas Ele não é. Ele é o Senhor, Ele não muda e tudo que Ele faz é santo, justo e bom. E nisso nós podemos ter segurança. Nossa segurança da salvação não se baseia no relógio, no cronômetro, se ele vai chegar no momento que a gente vai estar despreparado. Nossa segurança da salvação não se baseia na nossa capacidade de viver dias mais santos ou menos santos, com mais pecado ou menos pecados. A nossa capacidade de estragar os planos de Deus não se compara com a capacidade dele de manter os seus planos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A nossa capacidade de complicar, de bagunçar as coisas que Deus planejou, jamais se compara com a capacidade dele de organizar as coisas. Deus é um especialista em transformar uma terra sem fome em vazia e caótica no novo céu e na nova terra. Deus é um especialista em transformar o caos em algo maravilhoso. Não tem um endemoniado gadareno cheio de centenas de demônios que tem a capacidade de dizer: não, eu fui capaz de estragar tudo o que Deus começou a fazer na minha vida. O poder de Deus é muito maior. Então, aqueles que Deus salvou em Cristo Jesus e cujo Espírito Santo habita neles e é selo dessa salvação, eles serão transformados. Eles serão. Jesus faz a sua obra completa. É eleição incondicional, expiação limitada, é uma perseverança dos santos, porque Deus cumpre a sua parte.
Ele diz, eu vou deixar em vocês o meu Espírito. Ele não vai falhar. Ele vai dizer, o que eu comecei boa obra em vocês, eu vou completar. O Paulo reverberando a promessa de Deus. Ele não vai falhar. Jesus diz, eis que estou convosco, Pedro, João, vocês que me traíram, que cometeram erros, todos os dias. Ele não vai faltar um dia, chegar atrasado, hoje eu não vou porque eu não gostei, o Hugo hoje está demais, eu não vou aparecer. Ninguém foi salvo por engano. Ixi, eu salvei o Hugo, mas se eu soubesse que o Hugo ia fazer isso, eu não tinha salvo. Ninguém foi salvo por engano. Deus conhece todos os nossos dias, cada fio de cabelo da nossa cabeça que cai todos os dias, centenas, alguns mais, alguns menos, alguns nem tem mais fio de cabelo para cair. Deus conhece todos os detalhes da nossa vida, não tem nenhum pecado que um salvo vá cometer que surpreenda a Deus. Onde o próprio Deus vai dizer, meu Deus do céu. E nem nada que ele faça de bom, né? Aquela ideia de, nossa, as minhas ações vão... menos. As minhas ações vão tirar o fôlego de Deus, como a gente tem canções malucas aí. Que diz, não, eu quero tirar suspiros de Deus, né? Essa ideia de... Porque a gente suspira, mais uma vez, vendo Deus à nossa imagem, né? A gente suspira quando a gente se surpreende com algo, né? Você chega em casa, a sua esposa, num dia cansado, num dia difícil, a sua esposa preparou um jantar para você, ela está ali te esperando, porque ela quer que você tenha alívio no seu dia. A gente suspira, não é? Não é muito bom uma situação assim, mas Deus não pode ser surpreendido. É igual a ideia de que Deus sonha, de que Deus tem expectativas, que Deus tem esperança. Não existe essa ideia para o Senhor, porque Ele é tudo, em todos, em tudo ao mesmo tempo, em todos os tempos, porque Ele não está preso no tempo. O pastor Tiago falou algumas vezes sobre o relógio, né? Deus não está preso no tempo, Ele é o criador do tempo. Algumas pessoas têm essa crise, né? De que Deus estava onde Deus estava e quando estava antes de criar, né, o mundo, como se tempo e espaço fossem eternos, mas não, eles são criações de Deus. Portanto, não é Deus que está preso no tempo e no espaço, são essas coisas que estão contidas nele. O tempo está contido em Deus, o espaço está contido em Deus. E aí eu me lembro de A.W. Tozer, no início do seu livro, Mais Perto de Deus, um livro muito bom, e ele começa fazendo uma defesa. Ele diz que toda idolatria vem de um erro sobre Deus. E o pastor Tiago usou a palavra assim, ele falou assim, se Deus falou, Ele vai fazer. Mas quando nós temos uma ideia errada sobre Deus, uma ideia que se espelha em nós, uma ideia de que Deus descumpre promessas, assim como nós muitas vezes, deliberadamente ou não, descumprimos as nossas promessas, nós começamos a desconfiar de Deus, nós começamos a duvidar de Deus, nós começamos a ver Deus como alguém que pode falhar conosco. E essa não é uma realidade possível. Eu diria uma palavra para quem nos ouve sobre esse assunto tão importante. Se você confia a sua vida a Jesus Cristo, não tenha medo. Continue firme. Mesmo que você cometa erros, levante a cabeça, peça perdão e continue seguindo. Jesus está contigo, Ele prometeu isso. Ele sabia como você era, Ele conhece a sua estrutura, Ele não se enganou em relação a você. Confie no Senhor, Ele é fiel até a morte. Ele nunca vai te desamparar. Isaías, falando para o povo remanescente, ele dizia, em nome de Deus e por Deus, a palavra de Deus, eu não te desampararei, jamais te abandonarei. Então, Deus é fiel, Ele vai cuidar dos seus. Aqueles, Jesus diz, que Deus traz para Ele, as suas ovelhas, ninguém vai arrebatar das mãos dEle. Então, você pode estar vivendo um dia ruim, você pode estar vivendo um momento de pecado, algum relacionamento seu não está certo. Uma prova de que Deus está cuidando de você é que o Espírito dele está incomodando a sua consciência. A sua relação com o pecado não é mais a mesma de antes. Você se arrepende, você se sente em pecado, você quer mudar de vida. Se você tem problema na área sexual, se você tem problema na área financeira, se você tem problema na área moral, se você está tendo problema de relacionamentos com a sua família, com seus cônjuges, com seus filhos, se você cometeu um pecado que você pensa, puxa, eu nunca vou ser perdoado por Deus, saiba que Jesus, se Ele entrou no seu coração, se você entregou sua vida a Ele, Ele te salvou, a tua salvação não está em xeque, ninguém vai tirar você das mãos de Deus. Não desista, continue firme, continue andando em frente, o Senhor vai restaurar você. E só complementando aqui, o pastor Tiago falou, até porque o seu mérito não está baseado nos seus feitos, mas nos feitos de Cristo.
portanto você pode descansar. Né? Não existe essa de eu vivi a minha vida toda fazendo o bem, fazendo aquilo, Deus gostava de mim, mas agora eu decepcionei. Agora eu decepcionei, Ele não gosta mais de mim. Isso também é a ideia de um fundamento, uma ideia mal fundamentada, né? Ela não está fundamentada na Escritura, porque a Escritura diz que aquilo que o salvo tem são os méritos de Jesus, né? Os feitos de Cristo, e você está fundamentado nele. John Bunyan escreve O Peregrino, que é um dos livros depois da Bíblia mais lidos na história. E ele tem aquele momento em que o viajante ali estava carregando o peso de todo o seu pecado, cai, quando ele entendeu o poder curador da graça. Tem muito crente vivendo como se fosse apenas um funcionário de Deus que vai ser demitido no final do dia se não fizer um bom trabalho. E se esquece que em Cristo Jesus nós somos filhos. A parábola do filho pródigo é muito significativa nisso. Meu filho, o filho mais velho fica chateado porque o filho mais novo voltou da rebeldia e o pai fez uma festa para ele. O que o pai disse para o filho mais velho? Tudo que eu tenho é teu. E a história da parábola do filho perdido é interessante, porque ela começa com a ideia de que o filho perdido é o que sai. Mas o filho perdido é o irmão mais velho, porque na história ele está lá fora chateado enquanto a festa está acontecendo aqui dentro. Quer dizer, o filho pródigo sai, mas ele se arrepende e volta. E o filho mais velho que parecia estar ali em comunhão, ele está lá fora chateado. O filho pródigo no final da parábola é o mais velho que não tinha ido para longe. Ou seja, muitas vezes a gente vive uma vida cristã com esse alto e baixo de segurança da salvação. Por isso que a doutrina da segurança da salvação é tão importante. Eu não vou ser demitido. Então, a minha motivação para servir o Senhor, para amar o Senhor e desenvolver o fruto do Espírito é porque eu sou uma nova criatura, é porque eu sou salvo. Não é para ser salvo. Eu não vou ser salvo pelo meu desempenho, nem pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. É imputado a mim a sua justiça, mas uma vez imputado a minha justiça de Cristo, eu sou tornado justo, então a minha vida precisa corresponder àquele que me salvou, Cristo, andai nele. Então eu vivo como um salvo porque eu fui salvo, e não eu vivo como um salvo para ser salvo. Então isso responde àquela pergunta muito feita nessa área de que se eu sou salvo por Cristo e não pelas minhas obras, então eu posso fazer o que eu quero da minha vida, mas pelo fruto você conhece a árvore. Você é uma nova criatura ou não é? Você foi transformado ou não foi? Então isso é muito importante, é o poder curador da graça de Jesus que nos liberta. Por isso que no primeiro concílio de Jerusalém, e esse era o ponto, em Atos 15, os judaizantes foram para as igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado na primeira viagem missionária, Listra, Icônio, Derbe, várias igrejas, e esses judaizantes cristãos começaram a ensinar para os cristãos dessas igrejas que não bastavam crer em Jesus, precisavam se circuncidar, guardar o sábado e ter a dieta judaica. Houve aquele primeiro concílio em Jerusalém justamente sobre essa questão, do que salva e o que não salva, e a decisão foi que salva Jesus somente pela graça, não é necessário circuncisão, não é necessário guardar o sábado. Eles recomendam que se abstenham dos animais sufocados para uma questão de convivência com os judeus que estavam convertidos, para a harmonia da igreja, mas não para a salvação. E Atos 15 diz que essa resolução da Assembleia lá em Jerusalém trouxe grande alegria e alívio para as igrejas, porque foi tirado um peso de salvação por desempenho. Não é a escada da glória, é a escada da cruz que nos leva à salvação. Muito interessante. Acho que fica agora um ponto, né? Então eu sei o que é a salvação, todo mundo tem que ser salvo, é salvo em Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Já respondeu várias perguntas aqui. O salvo pode pecar, mas o Espírito Santo vai incomodar. Mas então, quais seriam os sinais da salvação? E já linkar até com uma outra pergunta aqui, que é algo que a gente tinha elaborado antes, que em Mateus 7, de 21 a 23, Jesus deixa claro que algumas pessoas que acreditam ser salvas estão completamente enganadas. As pessoas achavam que Jesus era seu Senhor e faziam várias coisas boas no nome dele, né? Expulsar demônio, né, em nome dele, fazer milagre, né? E como saber que nós não faremos parte desse grupo, né? Então tem a ver com os sinais da salvação, né? E vamos dizer assim, os falsos sinais de salvação. Como que a gente reconhece? Eu vou responder uma parte, pastor Tiago. Cada um. A ideia de Mateus 7, você também falou
anteriormente sobre a ideia do joio e do trigo, né? Quando nós falamos sobre identificar quem é salvo, quem não é salvo, você usou a palavra do joio e do trigo, que não é incomum, mas não está totalmente no contexto, porque a parábola do joio e do trigo, assim como essa fala de Jesus, é escatológica. É uma fala para o futuro na ideia do último dia mesmo, de que Jesus mesmo vai fazer essa distinção dentro da igreja. Jesus mesmo vai separar o joio e o trigo, Jesus mesmo vai separar aqueles que, até para os salvos, também pareciam ser salvos, Jesus vai colocar uns à esquerda, outros à direita, ele vai fazer essa separação, né? Na parábola do joio e do trigo, o pessoal pergunta para ele, o que nós fazemos? Ele fala, deixa crescer, né? Deixa crescer, porque aí quando estiver na hora, nós vamos fazer essa separação, nós vamos fazer essa mudança, deixa crescer. Mas não é a ideia de tolerar também falsos mestres na igreja, pessoas que querem dividir a igreja. Paulo recomenda a Tito que evite os facciosos, aqueles que causam divisão, aqueles que querem ficar discutindo coisa inútil dentro da igreja, só para dividir a igreja. Não é essa ideia, mas a ideia de que o próprio Deus faz essa distinção. Isso é algo muito importante para nós entendermos aqui. Por quê? Porque existem aqueles que são obviamente inimigos de Cristo, inimigos da cruz. Citei muito Colossenses aqui hoje, Paulo combate os hereges ali, né, da igreja de Colossos. A gente tem o próprio Jesus falando em Mateus capítulo 7, que nós temos que discernir os falsos mestres, que nós temos que uma árvore ela é definida pelos frutos. João, citando novamente, João vai dizer que aqueles que vivem deliberadamente em pecado não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Ele vai deixar isso muito claro, a Bíblia vai deixar muito claro algumas atitudes de alguns homens, de algumas pessoas que de fato nunca foram salvas, né? Então existem sinais, porque o salvo, o pastor Tiago falou bastante isso já, não vou ficar delongando, o salvo ele vive em santificação, ele vive em transformação e com o desejo de agradar a Cristo em todo o tempo. Ele peca porque ele é pecador, né? Como disse Agostinho, não posso não pecar, infelizmente, mas é uma frase que reverbera aí na história, uma frase de Agostinho que reverbera na história, mas eu não posso não pecar. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas esse pecado ele não pode ser liberado, ele não pode ser uma vida em pecado, em que eu escolho viver assim, ponto final. Esse é um sinal de uma pessoa que talvez não seja salva. Mas existem aqueles que estão na igreja, frequentando a igreja, só que eles não entenderam a graça de Cristo. Eles ainda, por exemplo, podem estar se achando merecedores e cheios de méritos para que Deus os ame, né? Talvez cada um de nós já tenha conhecido alguém assim em algum momento na igreja, seja como pastor ou não. Existem essas pessoas. Isso também é um sinal, né? Porque a pessoa ainda não confiou a sua vida a Jesus. Ela confia até hoje no seu mérito. Mas algumas pessoas elas têm tanto afinco na igreja, elas têm tanto trabalho na igreja, elas desejam tanto merecerem que até quem olha de fora não percebe, né, muitas vezes que essa pessoa ainda não está em Cristo. E essa diferenciação, por isso que eu falei que era importante lá no começo, essa diferenciação nós não fazemos. Nós fazemos a diferenciação daqueles que vivem deliberadamente em pecado, daqueles que expõem, né, os seus pecados ao mundo como se fosse algo natural, quando em Romanos capítulo 6, Paulo diz que nós não podemos dar licença ao pecado por causa da graça, né? É difícil entender. Uma pessoa, a explicação mais correta é essa, que a pessoa ainda não entendeu a vida em Cristo, porque a pessoa conhece a Jesus por causa das Escrituras, mas ela passa a ignorar as partes da Escritura que não lhe convém. E quando a pessoa diz, não, eu posso viver a vida que eu quiser, porque a salvação é por graça, ela ignora Romanos capítulo 6, que Paulo diz claramente que nós não devemos dar licença para o pecado por causa da graça. E então há sinais visíveis, mas talvez se a gente
se a gente puder resumir, é isso, né? O salvo, ele vive em santificação. Ele se importa com o que Cristo pensa, e ele se importa com tudo que Cristo pensa, não só com uma parte ou com outra. Exatamente, contribuindo com a reflexão do pastor, os aspectos visíveis e invisíveis de um salvo. Existem aspectos visíveis que são mais detectáveis. Por exemplo, o tripé do cristão, a Bíblia, a oração e a comunhão com os irmãos. São 3 sinais bem visíveis, que já ajudam a gente, pelo menos se a gente fosse pensar, vamos fazer um filtro de quem é salvo e quem não é, de verdade. Um primeiro filtro fácil de fazer já seria esse, biblicamente. A oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. É um tripé do cristão. A forma como ele lida com essas 3 coisas muda. Ele passa a ser uma pessoa que conversa com Deus, ele passa a ver a Bíblia com a palavra de Deus, e ele passa a ver a comunidade da cruz como importante, tanto quanto o Cristo da cruz. Um cristão sem igreja é um cristão desviado. E um cristão desviado, a gente não sabe se é salvo ou não, nem ele sabe. A certeza da salvação é uma bênção daquele que anda em comunhão com Deus. A falta de segurança da salvação é um problema de aquele que não anda em comunhão com Deus. Uma pessoa que não anda em comunhão com Deus, ela não tem certeza da sua salvação e ninguém pode ter por ela. Então, isso responde uma pergunta assim, o fulano está longe da igreja, longe da palavra, ele é salvo? Nem ele sabe, nem eu posso saber por ele. A pessoa desconfia de Deus, geralmente, a próxima etapa é desconfiar da Escritura, né? Então, a oração, leitura da palavra, a palavra de Deus como fundamento, e igreja. Um cristão sem igreja é como alguém que comprou um apartamento que não tem parede, nem tem teto, porque o fundamento é Cristo, mas as paredes e o edifício é a igreja. Então, ele é totalmente vulnerável, totalmente distante do que Deus tem para ele. Não existe na Bíblia cristão sem igreja. Não existe no Novo Testamento a figura de um cristão lobo solitário que vive sem a igreja. Então, a igreja é um importante sinal daquele que realmente está na luz ou não. Quando em Hebreus 6 fala daqueles que experimentaram o Espírito Santo, mas perderam a salvação, na nossa exegese daqueles que têm a doutrina da perseverança dos santos, é que ali se trata de gente que nunca foi crente, chegou a experimentar, a receber o chuvisco ali da luz de Deus, mas talvez uma emoção, não foi transformado. E um dos pontos lá naquele texto é que ele não deixou a comunidade, a igreja, trabalhar com ele. Então, esses são aspectos mais detectáveis. O desafio do Sermão do Monte, esse Mateus 7 é o final dele, é que faz a gente arrepiar, é que Jesus levanta a possibilidade de gente que passa pelo teste dos sinais visíveis mais aparentes. Por exemplo, os religiosos da época de Jesus, eles passavam nesse teste, aparentemente. Eles não perdiam um culto de sábado na sinagoga, eles aparentemente não só guardavam a palavra, como ainda criaram mandamentos orais em cima dela, e eles oravam em voz alta, em pé, para todo mundo ver. Então, eles passavam nos 3, mas o Sermão do Monte, Jesus trata da espiritualidade profunda. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já adulterou. Jesus aprofunda o que é ser cristão. E no final do Sermão do Monte, ele diz o seguinte: vai ter gente que nos olhos humanos de vocês dentro da igreja vão passar no teste, mas diante de mim, eu vou dizer, eu não conheço você. Porque você não praticou a minha palavra. Como assim? Eu não matei, mas você odiou. Eu não adulterei, mas você desejou, cometeu adultério no coração. Você jurou, você deixou de amar, você foi um religioso superficial. Que para os homens você conseguiu passar em branco, conseguiu passar como um cristão, mas diante da minha presença ficou evidente que a sua casa, que é muito parecida com a do outro, mas a sua foi construída sobre areia. E não vai passar, não vai permanecer. As casas ali, que é a história da sequência de Mateus 7, são iguais. A diferença é invisível, é debaixo da terra. Porque a terra na Palestina, ela era escura. Então, o terreno pedregoso e o terreno arenoso eram parecidos. Como é que você descobre que você está construindo a sua casa sobre a areia ou sobre a terra? Quando vem a tempestade, a que foi feita num terreno que aparentemente era firme, mas era arenoso, vai desmoronar. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha,
a espiritualidade profunda, a circuncisão do coração, a transformação real, ela pode passar desapercebida pelos olhos dos homens, mas não pelos meus olhos. Até voltando, pegando esse gancho, voltando ao que eu já falei, aquela ideia, né, da pessoa que vive na igreja, só que ela não entendeu a graça ainda. Ela vive tentando ser merecedora. Ela vive pelo mérito, não pelos méritos de Cristo. Isso pode ser um terrível engano. Quando eu digo terrível, não é nem em tom de julgamento, mas de uma surpresa triste. Lamento, né? Um lamento. É uma pessoa que viveu a vida toda suando, né, digamos assim, para ser merecedora diante de Deus, descobrindo que ela nunca entendeu nada. Ela descobre que ela estava tentando se salvar, em vez de aceitar a salvação, né? Tá joia. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Tem várias outras perguntas que poderiam desencadear aqui, né? Mas vamos deixar para o próximo podcast. Muito obrigado Esse mesmo. assunto dá uns 2, 3 encontros fácil. Dá tranquilo. Então, obrigado. Quem nos acompanha, muito obrigado por vir até aqui também. Obrigado pelo convite, Hugo. Foi um Obrigado, prazer estar Gina. aqui. Também agradeço, foi um prazer. Tá joia. Fique com Deus.